se tem algo que todo mundo não para de falar na internet, é sobre o lançamento de Everhood 2. Ou, pelo menos, as vozes da minha cabeça, né? Foram 4 longos anos de espera e, meu Deus, que saudade que eu tava de ficar pulando luzinha de ritmo. E apesar de a maioria das pessoas também terem gostado tanto quanto eu, uma boa parcela da comunidade não ficou tão contente assim. E por motivos bem... E bom, basicamente esse vídeo vai ser eu esperneando contra algumas críticas um tanto enviesadas, só que antes dando um resumo do jogo e do seu predecessor para quem ainda não conhece. Então, vamos lá, eu acho. Everhood. O jogo começa desmontado no chão, um gnomo azul vem e rouba seu braço. Você acorda e decide ir atrás dele. Pelo caminho, você encontra diversas criaturas estranhas, abrindo portas que te levam a situações mais bizarras ainda, indo desde aprender a lutar com um sapo tocando violão, onde você vai aprender as mecânicas do jogo, derrotar uma máquina de vendas para conseguir um ingresso de uma festa, entrar na festa, arrumar confusão e participar de uma batalha de dança, lutar contra cogumelos e gnomos psicodélicos que vão acabar com a sua tela, literalmente, e até participar de uma mesa de RPG mestrada por um mago maluco. Pra mim, a melhor sequência do jogo, inclusive. What? Oh my god. E para avançar por cada desafio, você vai ter que enfrentar todos esses personagens através de batalhas musicais, sobrevivendo às notas que vão ser lançadas contra você, enquanto tenta curtir um som até o final de cada faixa. E por meio dessas músicas, você acaba conhecendo melhor os personagens que vivem nesse mundo, porque apesar de o jogo ter sim alguns diálogos aqui e ali, é através dos temas de cada um deles que você consegue ter uma boa tradução das personalidades e sentimentos que cada bonequinho carrega consigo. Sabe aquelas sensações que você tem guardadas aí dentro, mas que não consegue colocar em palavras? Então, isso aqui é levado ao extremo, é simplesmente lindo. E eu não pretendo revelar muito além disso, para não estragar a experiência de quem for jogar no futuro, mas em um determinado momento do jogo, você consegue recuperar o seu braço, você caminha para o fim do jogo, os créditos sobem, mas ainda não acabou. Sinceramente, seria um tanto estranho você passar por tudo aquilo apenas por causa de um mero braço. E aquele mesmo sapo do início se reencontra com você, porém dessa vez ele tem um pedido. Ele te pede para acabar com aquela realidade. O sapo revela que, na verdade, o braço do seu boneco não é só um simples membro, mas é também uma arma para libertar almas. O mundo inteiro desse jogo já existe há milhares e milhares de anos, e para acabar com esse sofrimento, no caso o sofrimento da vida eterna, ele pede para que você os poupe daquilo tudo. Então, agora está na hora de libertar todas aquelas almas condenadas. Isso dá vida a uma virada de chave no gameplay que agora te obriga a rejogar todas as mesmas batalhas pelos mesmos personagens que você já havia enfrentado, porém, ao invés de você ter que esperar a música chegar ao fim desviando das notas, você dessa vez precisa juntar poder suficiente absorvendo essas mesmas notas e acabar com a vida dos seus oponentes enquanto as melodias ainda estão tocando. E bom, quando aquelas músicas são interrompidas, a existência daqueles personagens também se esvai. Em outras palavras, sabe todas aquelas sensações passadas pelos temas de cada personagem que fizeram você conhecer melhor todo aquele universo? Desde aquele maluco que te passa uma sensação de euforia, ou até aquela pessoa mais racional que passa aquela sensação de calma? Então, você não vai ter que matar apenas aquelas criaturas, mas sobretudo as suas existências, sejam eles amigos ou inimigos. Você, querendo ou não, vai estar destruindo aqueles sentimentos embutidos naquelas pequenas notas brilhantes. Você vai matar aquelas músicas, quase como se fosse matar aquela mídia também. E em todo combate, você fica com aquela sensação mista de querer vencer e avançar no jogo, apesar de não querer que elas acabem. Você ainda quer curtir mais alguns segundos daqueles momentos, daqueles sons.
E caramba, eu nunca havia visto isso em um jogo, utilizar metalinguagem dessa forma, traçando um paralelo entre música e seus personagens ali presentes de uma forma tão literal. Foi uma das sensações mais únicas que eu tive com videogames, e não é à toa esse ser o meu jogo favorito. Fora a história linda que tem por trás de todos esses momentos, pautando diversas questões existencialistas da forma mais psicodélica e divertida possível, casando muito bem com todo esse contexto da metalinguagem colocada na gameplay. Alguns anos se passam e cá estamos, 2025, Everhood 2 é lançado e, meu Deus, como eu tava precisando disso. Porém, o que deixou muita gente com o pé atrás é que o primeiro jogo teve uma conclusão fechadinha da história naquele mundo, então ficou uma dúvida martelando na cabeça da comunidade sobre o que de fato poderia ser essa sequência. Everhood 2. Dessa vez, o jogo começa com você podendo criar o seu próprio personagem através de algumas perguntas meio sem sentido, muito sem sentido, que resultam na cor da sua alma, podendo ser verde, azul ou vermelha, dependendo das suas respostas. Ou seja, você não será nenhum boneco do jogo igual foi da última vez, você será você mesmo representando aquilo que é e nada mais além disso. E ao invés de ter que ir atrás de um braço, agora você tem que derrotar um dragão. E o que isso muda? Tudo! O jogo inicia com você em um quartinho isolado. Você vê algo se mexendo, que foge e entra dentro de um buraco. Indo atrás daquilo por pura curiosidade, você encontra um relógio e logo é surpreendido por um sorriso macabro, que começa a te atacar. Mas, por sorte, um pássaro vem voando e te salva. Ele explica que aquela criatura sorridente é chamada de a raiz de todo mal, e papo vai, papo vem, ele, o corvo, é quem fará o papel de mentor aqui, nos mostrando as novas mecânicas do jogo, que sinceramente deixaram o combate bem mais interessante, e ele também revela que você é o que pode ser considerado de um viajante entre mundos, pessoas com habilidades de atravessar diferentes realidades. Ele também revela que ele o salvou não por pura bondade, mas também porque ele quer algo em troca. No caso, derrotar o tal dragão, para conseguir a Soul Weapon, que você já deve ter uma boa ideia do que é, para enfim derrotar a raiz de todo o mal. Para isso, ele preparou diversos desafios em diversas realidades diferentes que te farão ficar forte o suficiente para derrotar o tal dragão, como por exemplo, invadir uma base de animais selvagens e praticar uma revolução no reino dos vegetais. Simplesmente Everhood. E a grande virada desse jogo acontece quando você finalmente enfrenta aquele dragão. Inclusive, essa batalha é muito irada, tá? Após derrotá-lo, você consegue a tal Soul Weapon, e logo em seguida, o corvo diz que você finalmente está pronto para enfrentar a raiz de todo o mal. Ele te guia ao Mushroom Burrow, o Conselho dos Cogumelos, onde você terá que seguir a provação da dualidade, e para realizar o ritual, você deverá concluí-lo sozinho. E pelo visto, nem o corvo esperava por essa. Nele, você terá que conseguir duas insígnias, a insígnia da lua e a insígnia do sol. Entrando na sala da lua, você se depara com uma festa caótica de cogumelos. Uma curiosidade bem bacana de mencionar é que boa parte dos personagens nessa sala foram feitos pela própria comunidade do jogo. Enfim, você passeia um pouco por lá e encontra o Cogumelo Mago, que te convence a entrar em uma máquina e quando você se dá conta, sua alma é transformada em um cubo e você é jogado em uma arena de combate, onde terá que enfrentar alguns cogumelos e um boss cavaleiro do sol insano que transcende passado, presente e futuro.
Maneiro. Após ganhar dele, o cogumelo mago te entrega a insígnia da lua. Agora, entrando na Sala do Sol, você pega um barco e navega entre pequenas ilhas, cada uma representando um dos 5 sentidos, tendo que abrir mão deles um por um, desde olfato, tato, paladar, audição e, finalmente, visão. Estar vivo é sofrer. Todos que você conhece irão morrer. Até certo ponto, você pediu por isso. Considere essa experiência como uma visita ou uma preparação para o que está por vir. No fim, você não precisa provar nada a si mesmo. Acredite em si mesmo. Você é o único que sempre estará lá por você. Mas agora, pegue essa insígnia do sol e termine a missão do corvo. Isso é o que você estava destinado a fazer. Aprecie o que você tem por agora. E bom, com as 2 insígnias em mão, você sobe as escadas, você reencontra o seu amigo corvo e também se depara com o cogumelo colorido. Está na hora de terminar a provação da dualidade. Pelo visto, nem o próprio corvo sabia o significado de tudo isso que acabou de acontecer. E frustrado, ele te abandona. Mas nós não tínhamos a missão de derrotar aqueles dentes macabros? E agora? Então, a partir daqui, o jogo simplesmente te larga naquele mundo. Você não tem mais objetivos traçados, caminhos a se seguir ou qualquer coisa do gênero. Não tem mais um sapo aqui pra te fazer um pedido. Aliás, na última batalha, ele tava com um sorriso um tanto suspeito, né? E, óbvio, como player, você sempre tem algo pra fazer explorando o mundo do jogo, mas como personagem daquela história, tanto na narrativa e na gameplay, você só fica jogado à mercê da própria curiosidade. E esse foi um grande fator que muitas pessoas da fanbase apontaram, que se sentiram perdidas se perguntando qual o intuito daquilo tudo. E sei lá, pelo menos pra mim a mensagem estava meio óbvia, sobre abrir mão de todos os seus sentidos, tanto fisicamente quanto como direção à linearidade de uma história, sabe? Talvez essa história não seja a nossa história de fato, talvez aquele mundo esteja muito além de tudo isso, Everhood está muito além de nós mesmos. E eu não vou falar exatamente o que acontece no final do jogo, mas você termina com poucas respostas e muitos questionamentos. E agora esse trecho vai ser mais sobre a minha interpretação do jogo. Para mim, esse teste da dualidade representava a própria saga de Everhood, sobre abandonar o que te prende a essa existência, no caso, a experiência do primeiro jogo, que é o fator que o fez estar jogando essa continuação, e também aceitar o que tem de novo, como por exemplo, se divertir em uma aventura inédita numa rinha de cogumelos coloridos, representando no caso Everhood 2, pra no fim receber uma resposta sobre não ter uma resposta, sobre buscar encontrar sentido em um mundo sem sentido. É como se você fosse jogar o jogo, mas você é o personagem coadjuvante e que tenta ao máximo tornar aquela história como sua, aquele mundo como seu. E a partir daqui eu vou ir mais a fundo. Talvez eu esteja vendo pelo em ovo, mas acho que Everhood 2 vai um pouco mais além da relação de contar uma história que o consumidor não tem muita importância, mas também se baseia na interação entre autor e obra. Em casos ousados como esse, não costumam ter uma grande aceitação por parte do público, mas são os que, pra mim, entregam as conversas mais honestas em mídia. Eu vou explicar. Por exemplo, em um determinado momento do jogo, você conversa com um NPC esquisito que dá início a um dos maiores monólogos que eu já vi nos games.
metralhando um monte de questionamentos existencialistas, frase após frase, a ponto de se tornar algo maçante. E novamente, pra mim, esse cara representa toda a comunidade de Everhood em si. São aqueles amontoados de teorias, debates, impactos gerados acima do seu antecessor, que eu suponho terem colocado uma certa pressão em cima dos desenvolvedores. Então, Everhood 2 passa de ser uma conversa e se torna um desabafo. E que forma melhor de desabafar do que descarregando em ideias criativas, em arte, construindo o máximo de mundos e personagens possíveis da forma mais divertida possível. Ou, pelo menos, é o que os devs idealizaram que seria divertido. Diversão. É tão subjetivo, né? O que pode ser divertido pra mim pode não ser pra você, nem pro azul, nem pro amarelo, nem pra milhares de pessoas. Fica nítido o quanto os criadores de Everhood se divertiram fazendo todas as dimensões aqui nessa sequência. E também o quanto eles estavam com vontade de fazer um RPG dentro dos moldes tradicionais. Independentemente da opinião do público, que já tinha formatado que Everhood 2 deveria ser algo dentro dos moldes do primeiro, com o gameplay focado mais na história, por exemplo. E confesso que nessa questão eu também tenho algumas ressalvas, até onde vale estabelecer um ponto em detrimento da experiência geral. Porque apesar de que sim, eu me diverti pra caralho jogando Everhood 2, não é por acaso que alguns pontos fora da curva apareceram aqui e ali, como a construção de mundo, expandida em uma cacetada de dimensões, me deixou com uma leve sensação de que, durante a produção do jogo, eles quiseram adicionar tantas coisas, mas tantas coisas, que o processo fica meio formulaico, eu diria. Porque se você reparar bem durante o jogo, a maioria das salas são constituídas por 3 combates contra inimigos mais fáceis, que no fim levam ao combate principal daquela sala. E até varia um pouquinho aqui e acolá, mas sempre se mantém perto dessa base. Fora que esses combates mais secundários contêm alguns inimigos com designs não muito lá carismáticos, e muitos deles se repetem algumas vezes. E por se tratar de ser um jogo de ritmo, você ficar rejogando e rejogando as mesmas músicas acaba ficando um pouco enjoativo rápido demais, muito mais do que um combate padrão de um RPG tradicional. Agora, partindo para algumas críticas que não fazem muito sentido, como as músicas de Everhood 2 são piores. Não, definitivamente não. Se você parar para analisar bem a trilha de cada jogo, dá para ver uma boa evolução não só na qualidade, mas também na variedade das músicas. E como eu já disse, as músicas temas em si estão extremamente ligadas aos seus personagens, então é bem provável que esse vínculo tenha influenciado bastante na régua de qualidade de quem jogou. E também devido a essa sequência ter muitos personagens, porém pouco aprofundados, que esse sim é um ponto negativo com certeza, mas que não interfere na qualidade das músicas em si. Outra crítica que eu vi também é sobre os efeitos visuais de Everhood 2 são piores. Também não. Se você comparar com o primeiro jogo, dá pra perceber que os efeitos e cenários que apareceram no combate estão bem mais caprichados visualmente e que as notas também estão bem mais coloridas no geral. Antes, cada batalha tinha uma cor predominante e aqui isso se diversifica bem mais. Agora, algo que eu tenho que concordar é sobre a falta da psicodelia mais trash do primeiro jogo, onde você tinha um monte de distorção visual e mal enxergava o seu boneco na tela. Aqui isso se perde. Às vezes tem algo que chega perto, porém não é tão radicalizado quanto isso. Muito insano, tá?
E eu poderia ficar aqui rebatendo essas críticas meio toscas, mas eu não quero que esse vídeo fique muito desgastante. Em resumo, o que eu queria dizer é que não cabe fazer críticas comparando coisas, sejam jogos, filmes, músicas, que tenham propostas diferentes. E, sinceramente, eu prefiro muito mais que surja algo novo, experimental e subjetivo, do que ficar replicando o passado só porque algo deu certo. Então, eu queria que Everhood 2 fosse igual ao primeiro? Não. Eu ainda prefiro Everhood 1? Sim. Querendo ou não, esse ainda é o meu jogo favorito. E isso não significa que a continuação é ruim só porque eu gostei menos. Tem alguns pontos negativos? Claro, mas ainda assim não deixa de ser um ótimo jogo. E só pra ressaltar, eu recomendo de novo que você jogue os dois jogos. Tirem as próprias conclusões, só tenham sempre em mente de não esquecer de curtir o som.